agora a gente vai para o bloco de perguntas. E daí eu vou convidar a vereadora Janaína Lima, vou convidar o nosso convidado, Passy Loman, a professora Alice Proença e o Cristiano Alcântara, para estar na mesa para esse momento do debate. Tá bom? Vamos começar aqui com a doutora Alice Proença, agradecendo imensamente aos 3 participantes pelas brilhantes exposições. Foi muito gratificante ouvir diferentes visões da educação. Tenho absoluta certeza que enriqueceu o dia de todos aqui presentes. E aqui a gente teve 2 perguntas, uma da professora Soraya e da professora Mara. Então, a primeira pergunta da professora Soraya, trazendo: professora, como a senhora vê a participação das famílias nas escolas de educação infantil, CI e EMEI na rede municipal? A política do Vale Escola, que tramita através de um projeto de lei, não levará a um distanciamento ainda maior das famílias? E a Mara Rusa faz uma pergunta, ela cita também a Finlândia e Régio, mas eu achei que, pela pergunta, acho que seria talvez uma oportunidade. Não. Ela fala muito do espaço, da interação da criança com o espaço. Na Finlândia e em Régio, as escolas vêm sendo privatizadas ou o Estado vem fortalecendo e ampliando o serviço público? Vocês acham que, a depender dessa opção, influencia na educação? E tem uma segunda também. Sendo o espaço o terceiro educador, como pensar em estratégias para 6, que são casas adaptadas, com escadas por toda parte, sem parques e muito menos um entorno para que as crianças transitem? Então, uma fala muito dessa questão da participação das famílias e o outro como território, como um terceiro educador, considerando as dificuldades que as 6 enfrentam. Vamos lá, se eu consigo responder essas questões. Vocês estão me ouvindo? O microfone fica... Eu não estou sentindo... Não, agora apagou de novo. Estão me ouvindo agora? Vamos lá. Todas as escolas em Régio são escolas públicas, todas elas são da rede. Desde 1963, essas escolas foram municipalizadas. Tá? Algumas escolas particulares ali existem, mas são conveniadas, porque são de empresas estrangeiras que vão para Régio e acabam abrindo essas escolas para os filhos dos seus funcionários. Mas todas elas são escolas públicas. Quando vocês me perguntam em relação à participação da família na escola, em Régio, todas as escolas surgem de um movimento a partir da família. Então, a da destruição da guerra, quando essas mães vão recolher tijolos de casas destruídas, tanques de guerra abandonados pelos alemães, juntando todo esse... Por isso que eu disse que esse verbo garimpar ele é tão forte. Elas juntam todo esse material da destruição, vendem, e é com esse material que elas vão construir a primeira escola que se tem notícia, que é em Vila Cella, que é ao lado de Régio, ali nos arredores. É uma coisa muito interessante, porque Malaguzzi vem, ele é um jovem professor de Corrégio, que é uma outra cidadezinha ali ao lado de Reggio Emília, ele vem se juntar a esse movimento, e uma coisa interessante é que ele vai de bicicleta para essa cidade. Então, nesse movimento, a bicicleta se transforma num símbolo, porque há uma articulação nessas 2 rodas, onde a teoria e a prática conversam para se transformar essa escola em algo de qualidade.
É uma coisa outra interessante para se pensar que essas mães, a grande maioria viúva, elas não querem fazer qualquer escola, mas elas querem fazer a escola. Então, o rigor é algo que é cobrado desde o primeiro movimento na construção dessas escolas. Então, escolas que, de fato, dessem subsídios para que essas crianças pudessem exercitar cada vez mais a sua cidadania. A família surge, desde o início da escola regiana, como um par. E são essas parcerias que vão se estruturando no sentido de que participam de projetos que são desenvolvidos desde todas as etapas de elaboração. Teve um projeto em Régio muito interessante, eu vou falar muito rapidamente, na Escola 8 de Março, e esse projeto surge das crianças comentarem que tinham que dar uma volta enorme para chegar na escola, porque o acesso que eles teriam por uma praça de trás não tinha porta para a escola. Então, uma escola inteira se junta para abrir uma porta para essas crianças entrarem na escola. E foi esse portão da 8 de março que, durante um semestre, reuniu todas as famílias, quando as avós ficavam com as crianças, os pais iam exercer a marcenaria, as mães ficaram cuidando dos desenhos das crianças para esse portão. Uma comunidade inteira se junta para poder fazer a inauguração desse portão. Quando vocês me perguntam em relação ao espaço como terceiro educador, e vendo uma comparação com os 6 aqui de São Paulo, só para ilustrar para vocês, um dos projetos mais lindos que teve em Régio foi um projeto que surgiu numa parceria de Régio com uma escola de Caracas. E esse projeto surge porque crianças de 1 ano, de um SEI, estavam numa escola que tinha uma escada de madeira que fazia um barulho fenomenal. E a professora observa que, cada vez que as crianças de 2 anos começavam a descer, os bebês que ficavam embaixo paravam o que estavam fazendo e faziam esse movimento para olhar. E ela pega e registra esse movimento de virada de ouvido para essa sonoridade da escada e começa a trazer bacias com diferentes materiais para as crianças poderem produzir sons. E essas crianças começam a produzir sons que as professoras começam a gravar. E, quando elas começam a gravar, elas descobrem que, em Caracas, tem uma orquestra só com crianças, com bebês. E ela começa a ser, no papel de pesquisadora, do registro que ela havia feito com a identidade italiana, ela começa a se relacionar com as crianças de lá. Para a gente não ficar num exemplo só da Venezuela ou da Itália, eu queria só, fechando 1 minuto, eu posso só falar daqui, como coordenadora de uma escola daqui de São Paulo, porque acho que as realidades têm que se mesclar e olhar para as nossas produções também interessantes. E eu tinha uma criança que, no começo do ano, chorava, feita não sei o quê. Quem de vocês não conhece uma criança em adaptação que chora? A linguagem da criança é o choro. O que essa criança faz? Ela para de chorar quando ela começa a escutar o sino da igreja. Então, todas as vezes que ela escutava, porque tinha uma igreja no quarteirão de trás da escola, ela para e começa a olhar. A professora pega, num estado de atenção, começa a registrar a expressão dessa criança diante do sino que tocava. Ela pega e começa a levar para a sala diferentes tipos de campainhas, de brinquedos com sons, guizos, e as crianças começam a produzir sons, e esse menino começa a parar de chorar e mergulha nessa investigação. Ela pega, com muita propriedade, convida as crianças para irem até a igreja observarem o som. E nasce um projeto maravilhoso chamado O Sino Nosso de Cada Dia. E, com esse projeto, desse sino que vai tocando, essa professora, pesquisando, descobre que em Itapecerica, na escola adventista, tem uma orquestra funcionando só com crianças que tocam sinos. E ela pega e começa a escrever e convida essas crianças para irem até a escola. O grupo que estou contando tinha 3 anos, e as crianças de Itapecerica, dessa orquestra, eles têm de 5 a 12 anos. E o que acontece nessa correspondência? As crianças fazem um convite para eles irem até lá. Eles falaram que não cobrariam, mas que eles queriam um lanche.
E as crianças se organizam para irem à feira, que ficava perto da escola, compram os alimentos, fazem um lanche para esses amigos que iriam até lá, e eles falam, nossa, muitas crianças vêm até aqui, então outras podem ser convidadas. Começam a produzir desenhos de sinos para convidarem os colegas da escola para irem até lá. E termina com uma grande celebração, celebrar. Celebrar significa o quê? Lembrar no coletivo. Essa memória que se junta para festejar essa finalização. E termina o semestre, esse projeto durou um semestre, ele termina com a celebração desses sinos, quando as famílias foram convidadas e as outras crianças da escola a lancharem junto com os amigos de Itapecerica e todos juntos celebrarem esse din-dom desse sino nosso de cada dia. O que eu estou querendo contar com tudo isso? O espaço se transforma num terceiro educador a partir de tudo isso que nós temos. Quando o Cristiano se lembra de Canoas, há 30 anos atrás, se não for mais, havia um projeto lá coordenado pela Step Lagrossi, em Vila Canoas, que foi traduzido na construção de 12 livretos, que você se lembra, naquela época, área por área, contando pesquisa em matemática, em língua portuguesa, em música, com aquilo que a comunidade oferecia. Então, realidades tão distintas, com culturas tão interessantes, basta o quê? O nosso olhar de entrar em interação e ver qual é o potencial que nós temos para traduzir tudo isso, o quê? Em material de aprendizagem. Espero ter ajudado. Tá bom? Eu fiz a pergunta e eu não vi a senhora responder a parte da pergunta sobre a questão do voucher. A questão do voucher aula, mas essa parte daí eu não vou poder responder. O Cristiano vai saber mais do que eu. O que é voucher aula? Você que responde. E na pergunta tem uma parte Não, de voucher. é outra pergunta da direção. Então, essa parte de voucher aula é eu que vou. Eu prestei bem atenção. A pergunta dizia respeito à participação das famílias nas escolas da rede e o quanto a proposta de voucher, de vale creche, que está sendo discutida a partir de um projeto de lei do Executivo aqui na Câmara, o quanto a implantação disso pode afastar ainda mais, não é afastar a palavra... Não, distanciamento. Pode aumentar o distanciamento, quer dizer, como é que a senhora enxerga a participação das famílias nas escolas da rede pública municipal e o quanto a política de voucher, que tramita na casa na forma de um projeto de lei, não sei se todo mundo está familiarizado. Voucher foi a palavra que foi dita aqui, não é o que está na pergunta que eu me lembre. É que eu tenho uma... Vale Escola. Não, é que alguém usou voucher aqui na plateia agora e eu reproduzi. O quanto isso pode afastar ainda mais, essa é a pergunta? Afastar ainda mais a família da escola. Eu preferia não responder em relação ao Vale, porque eu não conheço. Então, o que eu falar é achismo, é sensação, eu não vou fazer isso. Agora, o que eu posso dizer para você em relação a Soraya, né, em relação à família na escola, eu vejo como um desafio enorme. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza é o quanto eles estão sabendo da proposta desenvolvida na escola. Então, tornar visível um projeto pedagógico, a intenção, ver os obstáculos, ver as dificuldades. Por exemplo, uma criança, de repente, um grupo está aqui, uma criança está sozinha lá no canto, a mãe dessa criança vira um transtorno. Por que o filho dela não está sendo atendido? No entanto, quando a gente senta para conversar, às vezes uma criança precisa de um espaço de ficar ali, ela está com ela mesma. A criança não precisa ficar com um adulto o tempo inteiro em cima dela para ela poder estar bem e estar vamos dizer, se envolvendo numa proposta de trabalho. Em Régio, as famílias participam do conselho de classe, da proposta de construção dos projetos, do dia a dia da escola, desde limpeza, arrumação, marcenaria, como tudo isso que eu acabei de contar dentro dos projetos desenvolvidos. Agora, cada vez mais que eu vejo que todas as parcerias são frutos de uma transparência, de uma comunicação,
de uma intenção explícita para que as pessoas saibam a que aquela escola veio. Então, eu estou convidando você para vir aqui, para quê, por quê, e não aquela coisa subentendida, tá? Mas como é que eu posso, junto nessa clareza, e aí vem uma coisa que eu acho muito interessante na abordagem da Itália, que é o papel das paredes da escola, dos murais. Por quê? Os murais são a segunda pele. Os murais comunicam. Os murais tornam visíveis aprendizagens e processos desenvolvidos. Então, quando eu quero, por exemplo, eu estou trabalhando com a questão da autonomia das crianças. Então, não é que ninguém subiu a calça da criança no banheiro, mas tem um trabalho por trás que essa criança vai aprendendo a se autogerenciar. Então, como é que eu posso fazer murais que vão contando as conquistas das crianças? Eu consigo, tem um educador que está ali do lado, dando apoio para a criança naquele momento. Mas, volto no nosso velho e querido Piaget, todas as vezes que eu fizer por uma criança o que ela tiver condições de fazer sozinha, eu estou privando essa criança de aprender. Então, dentro desse espaço, onde as aprendizagens são, de fato, metas, propostas claras, intencionais, como é que eu crio esse contexto? É isso, tá bom? Desculpa não falar do Vale, que isso eu não sei para dizer, não vou me meter nisso. Mas é bom acompanhar o TL. Depois, se quiser, a gente conversa. O Pazir Luman quer fazer uma consideração também sobre as duas perguntas. Rapidamente, a pergunta era sobre a participação dos pais nas escolas. Então, uma coisa interessante da Finlândia é que cada diretoria de cada escola tem membros, o diretor, pelo menos um professor, pelo menos um pai ou responsável e pelo menos um aluno. E quem que escolhe esses membros da diretoria? Os pais escolhem o pai ou responsável, os alunos escolhem o aluno que entra na diretoria. E eu, por exemplo, eu tive a honra de ser um aluno membro da diretoria. E lembro que o diretor me mandou, por exemplo, currículos de professores. Chegou a reunião, o diretor, e aí, Pazir, você leu os currículos, qual professor você acha melhor? E todos os membros da comunidade fizeram parte da decisão do processo de seleção, e todos os outros são áreas da administração da escola. Então, os pais na Finlândia têm um papel fundamental como organizar as escolas. Excelente. Antes de passar para as próximas perguntas, a gente vai passar um vídeo muito rápido que traz a experiência das Alejandras, da escola Fabulinos, localizada em General Pacheco, Argentina, em que elas contam como é o processo educativo e a experiência que elas vivem lá. Hola, buenas tardes a todos. Son las 2 de la tarde y estamos saludándolos desde Buenos Aires, Argentina, acá desde el Jardín Fabulinus, que está ubicado en la ciudad de Tigre. El jardín cumple 22 años este año. Estamos junto con Alejandra Dubovic y Alejandra Cipitelli, que somos las fundadoras de este proyecto, que se inició hace 22 años y que entra en diálogo con su propuesta pedagógica, en realidad entra en diálogo con otras experiencias pedagógicas como la de las hermanas Cosettini, que son oriundas de la ciudad de Santa Fe, el maestro Iglesias también, de Tristán Suárez, y otras experiencias más, como por supuesto también la de Reggio Emilia, Italia. Bueno, cuando pensamos el jardín, siempre tuvimos en cuenta que no hay duda que la educación en las últimas décadas, sobre todo la educación infantil, ha tenido muchos cambios. Y uno de los puntos más importantes es pensar al niño como sujeto de aprendizaje, como un niño que va construyendo sus aprendizajes. Cuando tuvimos en cuenta los antecedentes pedagógicos, los que nombró recién Alejandra, dentro de ellos estaba el diálogo con las escuelas de Reggio Emilia, y la importancia que ésta le da al espacio físico. Para nosotros el espacio físico es uno de los puntos fundantes, junto con la relación que tenemos con las familias y este niño como constructor de sus aprendizajes. Una de las características de nuestro jardín es un trabajo que ya tiene varios años, que se llama Territorios de Juego y Exploración, donde el espacio físico va condicionando las acciones que hacen los niños, donde es importante la planificación de estos espacios y de estos contextos como una obligación que tiene el maestro y como un derecho de los niños a tener contextos de aprendizajes adecuados.
Entonces, la verdad que si algunas personas de Brasil nos conocen por ese trabajo de territorios que esperamos compartir en algún momento con ustedes, y saber que este trabajo de territorios requiere de maestros comprometidos con su trabajo, con su tarea diaria, con estudiar continuamente. El Jardín Fabulinus, como dijo Ale, tiene 22 años y hace 22 años que venimos haciendo cambios que los vamos viendo de acuerdo a la importancia de otro de los pilares de la educación, que es la documentación pedagógica. Entonces, para nosotros hacer cambios en la educación significa trabajar con el niño como sujeto de aprendizaje, la concepción de espacio que tenemos como tercer educador, como decía Loris Malaguzzi, donde el maestro es el responsable de armar esos espacios, la relación que tengamos con las familias, en esto de cómo participan las familias en el proyecto pedagógico, la formación docente, un maestro que tiene que estudiar continuamente, y la evaluación de aquellas acciones que se hagan dentro de la escuela. Es importante para nosotras el compromiso de todos los docentes, el compromiso de las maestras y el trabajo que hacemos día a día en la construcción de espacios educativos. Bueno, más o menos con esto podemos cerrar, o podríamos seguir hablando mucho más sobre lo que sucede en el jardín acá en Buenos Aires. No es la realidad de todas las escuelas de Buenos Aires, pero sí en general hay un cambio bastante importante en la concepción de pensar a un niño como constructor de sus aprendizajes y no como un mero receptor de aprendizajes, teniendo en cuenta que es importante la cultura de la infancia. Los niños no son reproductores de cultura, sino que son constructores de cultura. Así que con esta idea de pensar un niño como constructor de cultura es que nos despedimos y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Não sei se... Eu acho que de toda a fala delas, eu acho que é importante a gente destacar os 5 pontos que ela trouxe, né? O primeiro é falando da importância do espaço, né, no processo do educar. Isso foi muito falado pela doutora Alice. Acho que um segundo ponto que ela trouxe é a formação contínua dos professores. O 3 é a garantia também da estrutura e da infraestrutura para que os ambientes possam produzir melhores interações. A relação com as famílias, o quanto que o vínculo, quanto mais trazer a família para a escola, o quanto que isso produz resultados positivos. E o outro é como a escola como um todo pode fornecer um grande apoio aos docentes para que eles possam cumprir seu papel. Acho que aqui é muito oportuno, tendo em vista que a gente tem aqui educadores, tem aqui também a secretaria aqui representada na pessoa do Cristiano, e acho que é muito oportuno para a gente pensar como a gente pode superar, tendo em vista todos esses cases, trazendo aqui, por último, as Alejandras. Professor Pazzi, a gente teve 2 perguntas direcionadas para você. Uma da Soraya Alexandra Zanzini, que ela e da professora Fernanda André. Então, a primeira pergunta, ela começa o parabenizando pela palestra, gostou muito, principalmente do destaque que a Finlândia dá à formação e valorização dos professores. Ela faz uma observação que a Finlândia representa a população da DRE de Pirituba, qual ela pertence, e que isso é um aspecto que ela acha relevante destacar, e que ela tem uma dúvida, que em que medida, né, a gamificação seria uma releitura da instrução programada, né, seria aquela educação linear, aquela apostilada, enfim, não é exatamente isso, mas eu acho que era isso que ela quis perguntar. Então, também a professora Fernanda, ela faz alguma pergunta sobre a plataforma CEPO. Então, ela fala se o valor para uso da plataforma é muito alto e se nas escolas que já utilizam a plataforma, os professores passam por algum processo formativo para otimizar
o uso da ferramenta. Só um destaque, vereadora. Eu falei que Pirituba é a Finlândia. Falei população, falando É isso, foi isso. Mas foi isso. Obrigado pelas perguntas. E antes de responder diretamente para as perguntas sobre esse respeito dos professores, quero voltar para isso e esqueci de contar uma coisa que é interessante para vocês. Um jovem que termina educação, ensino médio e quer entrar na faculdade, o mais difícil é entrar para estudar formação de professor, pedagogia. Só 1 de cada 10 candidatos conseguem vaga. É mais difícil do que entrar para estudar medicina ou direito. Então, essa é outra indicação que realmente é uma profissão super valorizada na Finlândia. São os melhores de melhores que entram nessa profissão. Gamificação como ensino como apostila, acredito que não. Temos que qual é a diferença? Jogo educativo e gamificação. Quando você trata um jogo educativo, uma editora, uma empresa faz jogos prontos, o professor entrega para os alunos, dá para até pensar que sim. Só que gamificação vai muito além disso. Você usa as mecânicas de jogos, mas o professor, o coordenador, a escola, um grupo de professores dentro da escola que cria o jogo, usando pontuação, níveis, um objetivo para o jogo, usando essas regras. Então, eles que tomam a responsabilidade de criação de jogo e, assim, de fato, os professores ganham mais autonomia usando gamificação, não apenas jogos educativos que são prontos. Sobre a CEP, a plataforma de gamificação, a primeira pergunta era sobre o valor, se é caro. Bom, isso é muito relativo, né? Alguma coisa é caro para outro, baratíssimo para outra. Comparando com outras ferramentas de educação, ferramentas digitais, acredito que é barato sim. Já vi várias outras ferramentas que são muito mais caras. Nós trabalhamos normalmente por um valor de R$1,50 por aluno por mês, que não sei se parece caro ou barato para vocês, mas comparando com outras ferramentas que eu conheço é barato. E outra coisa é quando tem um grande número de alunos, dá para negociar esse valor, obviamente. Regras de capitalismo, mercado, então dá para negociar. Formação de professores para usar a ferramenta, sim. Cada escola que adquiriu a ferramenta, a gente faz uma formação, um treinamento inicial, um workshop, que é 2 horas, 3 horas, não precisa mais que isso. A ferramenta é realmente muito intuitiva. Tem 4 botões para criar jogo, então se você sabe usar Facebook e navegar no YouTube, é mais que suficiente para você saber. Mas sabemos que qualquer novidade é bom, o primeiro contato ter com alguém que realmente conhece a ferramenta, conhece a metodologia, então a gente oferece isso. E só para dar um exemplo, a prefeitura de Helsinki, a capital da Finlândia, que também é um quinto do país, comparando com São Paulo, ainda pequeno, mas para nós é um lugar grande. Então, a prefeitura de Helsinki adquiriu a plataforma para todas as escolas. Então, de repente, tivemos um grande número de professores que necessitavam treinamento para usar essa ferramenta. Então, a gente criou um programa de treinamento presencial, webinars na internet, e alguns vídeos que mostram passo a passo. E, de fato, a gente já tem em português também um vídeo de 3 minutos que mostra passo a passo como criar jogos com a CEP. Tecnicamente, a ferramenta é tão fácil que qualquer um nessa sala não vai ter nenhum problema de usar. A maior dificuldade, quando você começa a usar gamificação como metodologia, é pensar qual é o objetivo desse jogo. Talvez criar uma história do jogo para contextualizar. Essa parte pode ser mais complicada no começo, mas tecnicamente essa ferramenta é muito fácil. Então, com um curtíssimo treinamento, todos vocês conseguem criar jogos, com certeza. Excelente. Inclusive, na pergunta da professora Soraya, ela o convidou para fazer uma visita na sua escola de Pirituba. Eu vou te passar aqui o contato. Maravilha, será um prazer. Para que você possa entrar em contato com ela e combinar.
Maravilha. Vou passar a palavra para o professor Cristiano, que ele já está com as perguntas que foram direcionadas. 4 perguntas bem fáceis, vocês podem imaginar, né? A primeira não tem identificação, mas não faz nenhuma homenagem à minha mãe, então sem problema. A primeira pergunta é como está o papel da professora Mônica Pinasa na secretaria atualmente, né? A professora Mônica está com o processo dela encaminhado. Não sei se vocês sabem, quando você contrata uma assessora, não é que ela fica de eterno na secretaria, ela é contratada por um tempo, pode ser por um ano e meio, tem aí um tempo. Houve a contratação e agora a gente está tentando fazer a renovação da contratação. A professora Mônica, da última vez que estava com a gente, ela estava responsável pela formação dos supervisores pedagógicos. Foi isso que ficou incumbido dela fazer, junto com a professora Merifesta. Tá? A segunda pergunta, que aí começa a ficar um pouco mais difícil, é da Sheila, da EMEI Antonieta de Barros, e ela me pergunta assim, partindo da premissa que o ponto de chegada deve ser uma educação de qualidade, e na sua fala isso aparece, que a formação e a organização é de extrema importância. Por isto, 2 dias de organização escolar no calendário de 2020 não é incoerente, ainda falando de formação, como rede pretende dar condições para que, de fato, o documento do currículo seja conhecido, estudado e aplicado. Quais os investimentos estão previstos para 2020 e pensam na formação de professores? Então, vamos lá, que nem o Jack por partes. A primeira, 2 dias no calendário no início do ano, mas daí tem as reuniões pedagógicas, tem um momento que a grande maioria da rede faz o PEA, então, com certeza, em só 2 dias não dá para achar que seria a salvação da lavoura. E vou até mais longe. Poderia dar 1 mês, que eu também acho que não seria a salvação da lavoura nesse momento de planejamento, né? Então, é muito mais como esses momentos são disparadores para depois serem síntese daquilo que nós estamos pensando. Quando pergunta das condições de fato, todas as DREs foram desafiadas, e até onde eu entendi, elas cumpriram com esta parte, de fornecerem formação, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre, para pelo menos um professor por unidade. É claro, não é todo mundo ainda, não deu para todo mundo, mas, gente, tem um desafio, e não estou aqui reclamando porque eu aceitei, mas tem um desafio quando você pensa na rede, e quando a gente junta a rede pensando na direta e na parceira, nós estamos falando de 58 mil professores. Então, assim, mesmo se eu pegasse o Itaquerão, não daria para ser um único período, tem que ser manhã e tarde. Nem no Itaquerão cabe todo mundo ao mesmo tempo. E não há formação que seja qualitativa de você pensar que vai encher um estádio, né? Mas o que eu estou falando, assim, os números sempre são muito gigantes. Então, a ideia foi que fosse, no mínimo, eu sei que várias deles conseguiram chamar 2 professores por unidade no primeiro semestre, 2 no segundo, e isto vai continuar. E a vereadora nos mandou uma verba, e nós pretendemos também fazer uma formação à distância. E esta formação à distância, tentando chegar a todo mundo. EAD é uma necessidade quando a gente pensa do tamanho desta rede. Infelizmente, a gente não tem uma outra maneira. Não acho que é a única. Eu acredito, e posso parecer suspeito por ser uma das pessoas que idealizaram, mas, de verdade, eu acredito muito na potência da jornada pedagógica, muito mesmo. Paralelo ao meu trabalho na secretaria, apesar das pessoas acharem que a gente não tem vida além da secretaria, mas tenho, eu não sou só a pessoa, diretor da Divisão de Educação Infantil, eu tenho um grupo de pesquisa colaborativo chamado GEQUAL, que a professora Maria Alice gentilmente já foi conversar com a gente nesse grupo que eu tenho, e nós temos uma prática de promover colóquios de professores que escrevem diariamente sobre a sua prática. Nós, nesse sábado, fizemos a 10ª edição deste colóquio. E este colóquio me mostrou a potência de quando um professor escuta o outro contando aquilo que faz. Então, a premissa da jornada, para além do que eu fui ver em Canoas com Saberes e Diálogos, é de uma coisa que, de verdade, eu vivencio há mais de 5 anos reunindo essas professoras que escrevem diários de bordo. Então, eu acredito muito na potência
da jornada. Quando você vai lá e você escuta uma pessoa fazendo com as condições adversas que você também tem, com 35 alunos na sala, com espaços que não seriam aquela oitava maravilha daquilo que eu imagino, e você vê que ela é capaz de fazer, isso tem um peso transformador. Então, é por isso que eu acredito muito na potência da jornada e a defendo. Acho que deu para responder. A terceira, que é da Simone Leopoldino, da EMEI Geral do Censo Júnior. Por que, quando é pensado na documentação pedagógica, os intelectuais da educação normalmente bebem em águas europeias, tão distantes das nossas realidades? Na rede existem unidades com trabalhos belíssimos, exemplos a serem seguidos, assim como no Brasil, e nos deparamos há décadas com discursos de antagônicos, salvo o Paulo Freire. Mas acho que até Freire bebeu nas águas europeias, se pouco me engano, quando ele usa o termo dele da dialogia, muito próximo de Bakhtin, e o tema de mediação também de Vygotsky, tenho certeza que Freire leu, né? Eu acho que o problema não é beber nas fontes europeias, eu acho que o problema é achar que as fontes europeias são as únicas que se podem ser bebidas, né? Eu tenho um carinho muito especial pelas Alejandras que passaram no vídeo. Nós fomos a Fabulinos, eu já fui 2 vezes a Fabulinos. Quem tiver a oportunidade de ir, eu acho que é uma situação indescritível. Nada contra Régio, mas eu acho que as pessoas falam muito de Régio, e nós temos coisas muito boas aqui no Brasil e perto do Brasil. A América Latina tem uma produção muito interessante, estou tentando me aproximar muito da produção latino-americana. É que nós, brasileiros, né, principalmente quando falo nós, brasileiros, estou pensando nos nossos pesquisadores brasileiros, nós parecemos que achamos mais fácil inglês e francês do que espanhol. Então, a gente olha muito mais para lá, para o norte, do que para os nossos vizinhos aqui do lado, e a gente acha que é um problema de língua, né? E não é um problema de língua. Então, eu acho que, para além de beber na fonte, é entender que a fonte é uma inspiração, que tem coisas lá que são viáveis e factíveis, e tem coisas que são só da realidade. Então, quando a gente pensa mesmo e olha para a Finlândia e diz que a população da Finlândia é o tamanho da região de Pirituba, é isso, né? Quando eu vou em alguma... eu converso com alguns secretários, né? Eles dizem assim, nossa, eu tenho um desafio muito grande, eu tenho 80 escolas. Eu falo, quanto? 80. Eu falo, jura? Porque é isso, para ele é um desafio muito grande. 80, eu penso, eu reúno todo mundo aqui nesse auditório, todos os diretores e coordenadores dessas unidades, né? Então, é muito mais do que uma questão só de tamanho, uma questão de onde você bebe, é o que você faz com essa interlocução. E a terceira, da Fernanda André. Fabulinos. Fabulinos. É Fabulinos. Tenho até medo de falar. Não, tenho até medo de falar, mas elas vão estar aqui em São Paulo trabalhando com a gente o ano que vem, tá? Não, é na Argentina. Engenheiro Pacheco. É aqui pertinho. É na região do Delta do Tigre. E a professora Fernanda André, da EMEI, professor maestro Alex, entendendo que somos uma das poucas redes com horário formativo remunerado, PEA, e a figura do coordenador da institucionalizada, onde você acredita que esteja o nó da educação paulistana. Porque é tão difícil ver o estudo virando prática. Acho que eu não preciso fazer mais o pós-doc, se eu conseguisse responder tão facilmente assim. Eu acredito que são 3 os nós, tá? O primeiro é a nossa formação inicial muito fragilizada, né? Uma das coisas que me motiva a ser professora universitária, acredito que deve ter sido o que fez a professora Maria Alice também querer ser professora universitária, foi, precisamos ajudá-la naquela formação inicial, né? Então, eu vivo dizendo isso para as minhas alunas, na grande maioria alunas, mas aqui na FEDUC a gente tem bastante meninos também, de como que isto é complicado. A segunda coisa, e aqui, eu sei que vocês também não vão gostar de ouvir, mas eu acho que é importante falar, a nossa rede é uma rede pensada prioritariamente
nos adultos. Nós somos a melhor rede do país para ser funcionário. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou afirmando. Somos. E quando a gente pensa que as pessoas acreditam que têm autonomia, e olha que é sério, tá? Eu não estou dizendo que as escolas não têm autonomia para fazerem aquilo que elas acreditam que é importante ser feito e respeitar o território de onde elas estão. Mas nós precisamos entender que nós estamos numa rede. E que minha autonomia não vai ao ponto de esquecer que eu faço parte de uma rede. Então, quando a gente percebe o desafio que é conseguir fazer o que é discurso virar prática, e agora eu estou dizendo quando eu lido com os coordenadores pedagógicos, tanto nos momentos de formação nas visitas, quanto nas formações das DREs, um ano antes de eu me tornar diretor da divisão, eu era o responsável pela formação das DIPEDs e continuo sendo. Eu não quis virar diretor e abrir mão disto. Eu só abri mão de uma coisa, que era ir assistir a formação das formadoras da DIPED. Mas eu assisti todas as minhas formadoras de DIPED em 2017, dar informação para os coordenadores pedagógicos. E o desafio que fica é a gente entender, e aqui eu estou me colocando junto, não estou me colocando a par ou como alguém que aponta o dedo achando que só o outro está equivocado, não. Estou me colocando no meio. Tá? É a gente entender como que a gente transforma todo esse cabedal, todas essas situações que eu acho que nós conquistamos e merecemos até mais, mas como a gente começa a mostrar que tudo isto efetivamente se transforma em prática. Senão, as pessoas vão conseguir fazer algo que eu morro de medo de alguém um dia conseguir fazer, que é acabar com isso mostrando que nós não estamos aproveitando adequadamente. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter... Eu adoraria até transformar a GEIF o dobro do tempo. Eu queria falar que o PEA precisava ser o dobro do tempo. Só que, para eu dizer que o PEA precisa ser o dobro do tempo, eu tenho que mostrar que, neste tempo que eu tenho agora, eu consigo fazer X coisas, e eu não estou conseguindo fazer o Y e o Z, porque está me faltando tempo. É disso que eu estou falando. Então, eu acho que a grande dificuldade que nós temos de transformar em prática, e aqui não é uma premissa só da cidade de São Paulo, tá? Agora eu estou falando de uma premissa, pelo menos no Brasil, pelo pouco que eu estou lendo sobre formação continuada, é a ideia de a gente começar a ser visto de verdade como profissionais. Começarmos a termos relações profissionais. E as relações profissionais entendendo que a nossa expertise é o saber, é o conhecimento. Então, como eu tenho práticas dentro das unidades que estão perto de comportamentos profissionais. Então, quando... e eu já conversei várias vezes com a Janaína sobre isso, tem coisas que eu divirjo. Nós divergimos. Mas isso não me impede de saber as características positivas que ela tem em coisas que ela consegue fazer para a primeira infância, que eu acho muito importante, como ela também consegue ver características importantes que eu tenho à frente da divisão da diretoria de educação infantil. O que a gente precisa conseguir fazer é começar a entender que, mesmo divergindo, eu tento entender do ponto de vista que o outro está falando. E, profissionalmente, eu mostro o contraditório. Não é simplesmente dizendo que não quero, não é simplesmente se rebelando, não é simplesmente descaracterizando o outro. As pessoas não conhecem as histórias das pessoas. Né? Eu tenho 22 anos de rede, eu tenho 23 anos de profissão. Eu vim de uma região muito carente de São Paulo. Né? Então, assim, as pessoas não vão sabendo das coisas e vão achando que as pessoas estão falando as coisas de orelhada. Né? Eu tenho um percurso acadêmico muito sério. Eu não sou uma pessoa de fazer generalizações, até porque a academia não permite que faça generalizações. E eu não acho que eu tenho que ficar rotando o meu título acadêmico para ter lugar de fala. Então, eu acho que é disso que as pessoas precisam pensar. E, por mais contraditório que seja, é entender assim, ó, de que lugar será que está falando? Por que será que tem isso? Né? E eu volto de novo a dizer para vocês, que pode parecer que foi piada, mas não foi piada. Eu nunca me levantei de manhã para ir para a secretaria pensando em atrapalhar a vida de alguém. Muito pelo contrário. Até porque eu acredito que, quanto melhor estiver a vida dos profissionais que lidam com as crianças e com os bebês,
melhores serão as oportunidades dadas para essas crianças e para esses bebês. Obrigado. Tem aqui mais duas perguntas, uma é direcionada a mim e a outra aos organizadores do seminário. Então, como a vereadora Soninha também me ajudou a organizar, se ela quiser fazer alguma consideração complementar do que eu for responder, tá bom? Soninha, querida, estou aqui à disposição. Tá? A primeira foi a Nelice Pompeu, que ela pergunta qual a intencionalidade do seminário, tendo em vista que são realidades tão diferentes, e a proposta do voucher. E depois uma outra pergunta direcionada aos organizadores do seminário, que foi feita pela Gisele da Silva, que ela traz assim, perguntando qual a importância em apresentar aos professores da rede municipal experiências internacionais na educação básica e fundamental, se as escolas periféricas não possuem professores especialistas para contribuir com o progresso dos alunos com necessidades especiais, como também o fechamento massivo de salas de aula, trouxe também a redução de funcionários, de limpeza e tantos outros quadros. Vou começar aqui sobre a pergunta aqui da Gisele da Silva, que eu até mostrei a pergunta para a Soninha, e a gente está à disposição para ir conhecer e ver como que a gente pode, lá, como legislativo, propor uma solução. A gente está à disposição. Acho que a Soninha, ela mesma, se colocou à disposição também para ir à escola. Então, quer falar, Soninha? Quero. Para começar da primeira pergunta, sobre qual a intencionalidade desse seminário, apresentar experiências diversas, compartilhar. Eu adoro conhecer o que eu não sei. Se me vierem aqui mostrar o legislativo da Holanda, eu vou querer saber. Ou do Quênia. Sei que tem realidades em que mulheres são 50% do parlamento. Realidades muito diferentes da nossa, sim. Mas eu quero saber como que chegaram lá. Eu gosto de saber. Então, esse era um convite para vir conhecer outras experiências. E, aliás, se são realidades muito diferentes hoje, um Japão do pós-guerra, uma Coreia do pós-guerra, estavam em situação deplorável. Ou a Itália, no pós-guerra, a Alemanha, não convidamos ninguém da Alemanha, mas a Alemanha, no pós-guerra, não tinha homens. Morreram na guerra. As mulheres tinham que trabalhar, sustentar a família, retirar entulho e aproveitar o que desse para reconstruir. Então, também tem isso. São realidades muito diferentes hoje, e, em grande medida, chegaram a ser muito diferentes da nossa por causa desse esforço de educação. E, como a professora disse, qual é o nosso contexto? Aliás, né, Paulo Freire, em vez de vovô viu a uva, tijolo. Sim, é contexto. E se a gente fica sabendo que Paulo Freire é uma referência e é admirado em outros lugares, a gente fica orgulhoso disso. E por que a gente também não pode ter educadores, experiências estrangeiras como referência para a gente? A realidade deles é diferente da nossa, mas eles podem identificar em Paulo Freire elementos valiosos. Para quê? Para o seu contexto. Então, eu acredito que todas as pessoas têm a capacidade, seja vendo um filme, ou game, ou, enfim, assistindo uma peça de ficção, às vezes, toca a gente e inspira. Quanto mais peças de realidade, coisas que realmente foram feitas em contextos não necessariamente favoráveis. Agora, claro, a nossa vida não se resume a isso, a um encontro, troca de conhecimentos, experiências. Nem pensem que a gente fica super satisfeito com o que é capaz de fazer, com o que está realmente ao nosso alcance.
E não é só na educação, é em todas as coisas, mas, realmente, também não é à toa que a gente está aqui, nós gostamos disso e estamos disponíveis para, pelo menos, conhecer. E, a partir de conhecer, ver o que a gente pode tentar fazer para apoiar, tentar fazer como legislativo ou tentar fazer como político, porque o poder do legislativo não é só legislar e nem é só fiscalizar, que também são duas competências nossas, mas, às vezes, por meio de um elemento, até, de certa forma, um elemento externo, alguém que possa articular num lugar em que as relações estão todas desgastadas, as relações entre os professores e a direção, entre os pais e os professores, entre os alunos e os professores. Tem uma hora que a gente se esgota, né, no enfrentamento cotidiano, e talvez um agente político, sem nenhum caráter de política partidária, mas é isso que nós somos, agentes políticos, seja capaz de reunir as pessoas de modo a, de uma certa forma, construir um outro contexto junto com a comunidade. A gente vive fazendo isso em relação à cultura, em relação ao transporte coletivo, em relação, enfim, às subprefeituras. Então, não é que um elemento externo traz a solução, mas, às vezes, a gente não consegue. Como é que foi a frase dita aqui? Você só enxerga a ilha se afasta da ilha? Então, às vezes, quem está de fora, olhando a ilha, consegue acrescentar alguma coisa, e acrescentar, e nunca subtrair tudo aquilo que já está presente, mas 1 mais 1 não é 2, sabe? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, foi feita aqui, né, foram feitos aqui apontamentos concretos. Olha, lá na Jaraguá 4 está acontecendo isso e aquilo, lá no Jardim Rincão está acontecendo isso e aquilo. Vocês não sabem como é valioso para a gente saber das coisas com endereço. Porque, muitas vezes, também chegar para a gente assim, está tudo uma merda. E aí fala assim, cara, lá no Jardim Rincão, assim, assado, a gente tem que levar vassoura para limpar, porque não tem equipe de limpeza, e os alunos também não limpam. Então, eu vi, eu estou falando literalmente porque eu vi a pergunta. Então, eu te pergunto, qual foi, sem ironia, por favor, de verdade, de coração, qual foi a sua intencionalidade de vir participar do evento hoje? Não, e como a professora disse aqui, sugeriu um exercício, uma palavra-chave de cada apresentação e ver, bom, o que é que disso aqui pode acontecer? Sabe o que eu pensei quando você falava? A gente vai lá e eu ajudo a pegar numa vassoura para ver assim, bom, se a professora, se a vereadora pode varrer, vamos varrer também. Você entende? Não, gente. Não, pera.
Então, me diga uma coisa, desculpem, a gente vai abrir um debate, não era esse o caso, mas vamos supor, as crianças não podem varrer a escola porque é capaz de uma mãe lá dizer, eu pago imposto e você não pode obrigar meu filho a limpar. É uma realidade? Gente, eu não estou... Então, a gente tem um problema real e concreto. Por isso que eu falei que, às vezes, é bom ter o endereço. Não é só na Finlândia que a realidade é diferente. No Amorim Lima, no Butantã, a realidade é diferente. Não é tão periferia assim. Mas na Carlos... Como chama? Em Heliópolis? Na Campos Sales... Na Campos Sales, é uma outra realidade. E não é que o contexto seja super favorável, entendeu? Então, não é só na Finlândia que as coisas são muito diferentes. Aí a gente tem que decidir o que fazer, decidir como agir. Curto, médio e longo prazo. A minha proposta é que, se não tiver ninguém para limpar, que não sejam só os professores com uma vassoura na mão. Essa é a minha proposta. Eu não estou concordando. Eu sei que aconteceu algum problema com a licitação. Aconteceu. Então... Eu concordo que pode engajar todo mundo, eu sou diretora de escola. Eu concordo que pode engajar todo mundo e colocar todo mundo para ajudar. Mas se eu fizer isso, eu estou tirando das costas do governo a responsabilidade de colocar alguém para limpar a escola. Eu não concordo absolutamente que uma escola tenha, por exemplo, nenhum funcionário num período, ou um funcionário no período. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu acredito que, progressivamente, quanto mais as pessoas se sentirem corresponsáveis pelo ambiente que elas usam, melhor para elas. E não porque isso vai economizar dinheiro do governo, porque eu acredito nisso como processo educativo. Eu já frequentei vários lugares particulares e públicos que as pessoas não se sentem responsáveis, elas sujam porque alguém vai limpar. É completamente diferente, seja na minha casa, na escola pública, no ônibus. Se você tem a convicção de que você não pode sujar e de que você pode ajudar a limpar. Quantas vezes alguém se recusa a pegar um negócio do chão porque diz, não fui eu que joguei. Problema de quem jogou. Eu vivo pegando lixo na rua e não fui eu que joguei. Entendeu? Mas, por favor, só voltando... Desculpa. Também não acho que não tem razão. Tem toda a razão. Então, eu vou concluir a minha fala, porque foi uma pergunta dirigida aos organizadores do evento. Qual é a intencionalidade? Intencionalidade conhecer, tomar contato, quem sabe se inspirar, quem sabe conhecer outras formas de resolver problemas do cotidiano inevitáveis. Até nos países ricos, as crianças sofrem com estresse, porque a competitividade é medonha. E o que a gente pode fazer em relação à escola do Jardim Rincão? Eu acredito também que, quanto mais a gente conhecer concretamente os problemas, não genericamente, mas concretamente, mais a gente também pode procurar estratégias. Qual é a estratégia? O que a gente pode fazer? Assim, eu não penso em outra resposta que não seja, bom, o que a gente pode fazer? Sou vereadora e tenho um mandato. Quem dera eu pudesse resolver todas as coisas, claro que eu não posso. Mas a curto, médio, longo prazo, curtíssimo prazo, o que concretamente a gente pode fazer? É só isso que eu posso responder agora em relação e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Chama a gente depois, a gente vai a campo. A gente faz isso regularmente com a comissão da criança. Então, por favor, a gente vai no conselho tutelar ver a tranqueira que é a estrutura. A gente vai a campo. Não a todos os campos ao mesmo tempo, mas, por favor, concretamente. Se houver mesmo interesse de conhecer em loco, de ouvir, de constatar, pode nos chamar. Essa é a resposta da pergunta. Muito obrigada. Posso fazer um rápido comentário sobre esse qual é o valor de comparar outros países com culturas diferentes, contextos diferentes? A Finlândia hoje
é uma referência na área da educação, no topo das pesquisas e tudo mais, mas isso não sempre foi o caso. E a Finlândia, de fato, não inventou quase nada. Não conheço nenhum pedagogo finlandês que é mundialmente famoso. Então, o que a Finlândia fez foi justamente isso que a gente está fazendo hoje, comparando com outros países, vendo o que os outros países estão fazendo, pegando o que a gente achou melhor, adaptando para isso, para a nossa realidade, e é assim que a gente melhorou nosso sistema. E isso leva algum tempo, e a minha experiência pessoal, a minha mãe cresceu numa casa onde não tinha toilette, não tinha água corrente. Agora, uma geração depois, ela tem um filho que tem doutorado, estudou 9 idiomas, tem empresa própria. Tudo isso foi graças à mudança no sistema educacional que aconteceu nos anos 70. Então, é possível fazer, é demorado, sim, mas é possível. E sim. A intenção aqui desse seminário foi isso: oferecer boas inspirações para toda a rede, que vocês pudessem, de alguma forma, receber algum apoio dos palestrantes, mesmo porque todos eles estão à disposição para depois, se vocês tiverem dúvida, a gente quer até conversar com a Soninha, para a gente enviar para vocês o material que passou. Enfim, a gente quer dar o suporte, quer colaborar. Acho que... Uhum. Sim. Bom, a gente sabe que os desafios são muitos. A gente está muito com vontade de contribuir, de apoiar e de fazer com que vocês consigam ter a valorização e o reconhecimento que merecem.